Já estamos ao vivo para a nossa 11ª live. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje o nosso tema será sobre como ter escrita criativa. Eu trouxe aqui uma convidada muito especial. Ela vai falar um pouquinho sobre o livro dela, sobre o projeto dela, sobre assuntos relacionados. Ela já entrou aqui e a gente já vai começar para dizer que nós estamos no projeto de 100 lives. O objetivo principal desse projeto é ajudar as pessoas algumas pessoas que têm alguma dificuldade de falar, dificuldade de expor a sua opinião sobre algum assunto, que tem um mínimo de conhecimento, e também interagir com as pessoas que me seguem, com os meus amigos, trocar uma ideia. Eu acredito muito que conhecimento, quando é partilhado, a gente, não só nós, né? Quando nós partilhamos nosso conhecimento, não só aprendemos duas vezes, como também ensinamos outras pessoas. Filó, seja bem-vinda. Eu já vou chamar a Bianca aqui para a gente começar a nossa conversa, o nosso bate-papo. O bem legal é que essas lives são apenas de 30 minutos, não demora muito, a gente conversa aqui e depois termina. E é isso aí. Agora eu vou chamar a Bianca aqui para começarmos com a nossa live. Já temos duas pessoas. Já mandei a solicitação. Oi, Salvador. Oi, Bianca, tudo bem? Tudo bem? Caraca, obrigado aí por aceitar o meu convite, por aceitar esse Eu desafio que aqui. agradeço. Esse desafio de 100 live, mas olha, não tá sendo fácil, hein? Imagino. Mas vamos lá, vamos esperar mais um pouquinho para o pessoal entrar. Acho que ainda Claro. não deu 20 horas. Já deu. Então vamos esperar mais um pouquinho aqui. E aí, como é que foi o dia? Como é que tá sendo os trampos aí? Tamo indo, né? Muita coisa para fazer. Você ainda tá na faculdade, né? Tá terminando já? Tem que ano? Terminando não estamos, porque a Covid, né, meio que atrapalhou. Mas eu tô no meu 5º período agora da faculdade. É quantos semestres? São 9. Nossa, praticamente você tá na Era pra eu estar no metade, né? 7º, mas aí como parou tudo, aí eu tô no 5º. Nossa, esse Covid só tá a atrapalhar. Então, filho, aqui são 20 horas. Aqui no Brasil Isso. são 20 horas. Beleza, vamos começar então. Bianca, fala um pouquinho de você para quem vai ver essa live no futuro, para quem está vendo agora. Fala um pouquinho de você, o que você faz, quais são os seus projetos, um pouquinho para o pessoal te conhecer melhor. Tá certo. Oi, gente, meu nome é Bianca, eu tenho 25 anos, eu estudo biomedicina agora, na faculdade, né? Tô fazendo biomedicina aqui em Alfenas, em Minas Gerais. E eu tenho um livro, né? Na verdade, agora são 2, porque Sério? eu consegui fazer uma participação de uma antologia de contos, então agora são 2. Mas E já é está isso aí. publicado esse segundo, não? Já, eu trouxe os 2 aqui. Mostra Esse aí. aqui foi o Você quer primeiro. mostrar agora ou depois no final? Mostra um pouquinho aqui, Pode depois fala ser, tanto mais. faz. Mostra um pouquinho aqui, depois fala mais do livro no final. Esse aqui foi o primeiro, esse aqui, o segundo é uma participação, né? Não fui só eu que escrevi, foram várias pessoas. Então, esses 2. Legal, cara. E você terminou o seu agora também, não foi? Então, graças a Deus, eu terminei hoje. Hoje eu terminei.
E como tem um cara que disse que vai me ajudar a publicar e tal, ele disse que eu tinha que entregar hoje, dia 1º de março. Aí eu tive que Aham. correr, mas foi bom, foi bom. Tive que correr, entreguei para ele, aí depois ele depois vai passar as outras orientações. Mas estou muito feliz Sim. também com esse projeto. Ah, imagino. É um bebê, né? É o seu filho. É, o meu primeiro filho. Legal. Mas aí, o tema que você sugeriu é sobre escrita criativa. Você quer começar falando sobre isso? O que é escrita criativa? Pode ser. Escrita criativa, o que que é? As pessoas às vezes falam sobre isso, tipo, é nome de curso, é uma estratégia, o que que é escrita criativa? Bom, escrita criativa, na verdade, são técnicas que a gente aprende para escrever literatura. Então, romance, terror, poesia, todas essas coisas. E existe também a faculdade de escrita criativa. Então, são todas essas técnicas para escrever literatura mesmo. E eu Legal. ia falar um pouquinho sobre, eu falei para você, né, da jornada do herói, que é uma coisa que é muito falada, mas não sei, acho que ainda tem pouca gente que conhece, que é uma técnica narrativa que foi estudada, na verdade. Eu trouxe também 2 livros para sugerir, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso. O primeiro é esse Uhum. aqui, que foi O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell. Ele que foi que estudou sobre a jornada do herói, fez um trabalho bem puxado sobre isso. E o segundo é esse aqui, A Jornada do Escritor, está no meu Kindle, que é a Legal. mesma coisa que ele está falando, mas de uma forma mais simples. Os dois E livros é o do que que mesmo é a jornada? autor? Não, a Jornada do Escritor é de Christopher Vogler. Deixa eu ver se Uhum. dá para ver melhor. Dá pra ver. Legal. O outro é da faculdade, eu peguei emprestado da biblioteca da faculdade. Fala mais um E pouquinho sobre é essa falando jornada do sobre herói. isso. Oi, perdi o que você falou. Eu disse, fala mais um pouquinho sobre a jornada do herói. Claro, claro. A jornada do herói, eu vou resumir um pouquinho, porque ela tem sua complexidade, mas basicamente esse moço, Joseph Campbell, ele estudou várias histórias ao longo dos anos e ele viu que em vários lugares do mundo, de mitologias diferentes, histórias, contos, histórias mesmo que as pessoas contavam assim, elas seguiam mais ou menos o mesmo padrão. E ele meio que descreveu que padrão era esse. E aí ele tem os estágios, que é todo o processo que o herói não quer dizer super-herói, não é Superman, nada disso. É O herói alguém. seria o protagonista da história. Uhum. Vai, E continua. a jornada que ele vai passar, tudo que ele vai percorrer e as mudanças que ele vai passar durante a história, porque ele começa de um jeito e ele vai terminar de outro. E por que ele termina de outro? E aí ele vai falando cada um dos passos, o que acontece. Tá, voltou. Deu Vai. uma travadinha. Aham. Aí, E aí eu vou falar então um pouquinho para Aham. vocês sobre isso. Antes de você continuar, você sabia que no marketing digital também a gente usa a jornada do herói? Ah, é? É, Que legal. só que essa jornada do herói, só quem tem um pequeno conhecimento sobre isso é que consegue reparar o momento em que entra a jornada do herói e o momento em que sai. É que no marketing digital, desde o momento que você começa a falar para vender um produto, uma ideia, você começa ativando alguns gatilhos. Só que esses gatilhos, para quem não entende, não vai saber como é que a pessoa usou, qual o tipo de gatilho usou. E sempre que alguém está, sei lá, lançar um produto, né, fazer com que esse produto se torne público, ele usa a jornada do herói. Tipo, alguém que sofreu por um problema e depois, no meio do problema, encontrou uma solução e essa solução vai fazer com que a pessoa, ao adquirir aquele produto, vai conseguir ter aquela solução. Né? Basicamente, a Interessante. gente também, né, maiores players, quase todo mundo usa a jornada do herói, só que cada pessoa usa de forma Uhum. diferente.
Sim, muito interessante o que você falou. E, assim, para quem quer escrever narrativa, é importante conhecer a jornada do herói. Não precisa seguir certinho, mas se você for. Trava. Voltou. É, tá travando, mas vai dar certo. Vai dar certo. E aí eu vou falar um pouquinho do que é essa jornada do herói. Bem Fique à resumidinho. vontade. A jornada do herói começa com o mundo comum. O protagonista tá lá no mundo dele, vivendo a vida dele, sendo uma pessoa comum. E aí a gente pode ver, por exemplo, o Harry Potter na casa dos tios dele, o Frodo no condado, a Mulher Maravilha na ilha dela. Cada um tá vivendo a sua vida. E aí acontece um chamado para aventura. Alguma coisa acontece, algum problema, e o protagonista, o herói, ele é chamado para a aventura. Mas ele sente um pouco de medo, um pouco de receio, então ele recusa a aventura a princípio. E logo em seguida o que aparece é um mentor, alguém com maior sabedoria, ou às vezes uma ajuda sobrenatural que possa ajudar ele, treinar ele nesse processo. A gente vê no Senhor dos Anéis, o Frodo tem o Gandalf, em Jogos Vorazes, a Katniss tem o Haymitch, e vários outros. Ele sempre tem um mentor que vai ajudar, vai treinar ele. E a partir desse mentor, ele vai sair do lugar onde ele está, que é o lugar comum, que é o chamado... Ele vai para o chamado primeiro portal, ele vai para o mundo da aventura, para um mundo diferente que ele tem que descobrir. E quando ele atravessa esse portal fictício, né, que é metafórico isso, às vezes literalmente, dependendo da história, é um portal, mas quando ele atravessa esse portal, ele vai passar por testes, por provações, e ele vai encontrar aliados para ajudar ele nessa jornada. Então ele vai fazer lutas, ou às vezes uma prova de verdade, uma prova concreta, e ele tem que passar isso junto com os amigos dele. E aí, ele passa por essas provações. Só que acontece um momento traumático, algo muito grande, que é a hora do herói provar realmente se todos aqueles testes que ele passou, se serviram de alguma coisa. É o ápice, o momento que o herói vai lutar contra o seu vilão. A gente vê isso também em Star Wars, por exemplo, quando o Luke vai lutar contra o Darth Vader. E em outras histórias, sempre vai ser um momento ápice em que o herói vai ter a grande luta, o momento da grande luta dele. E ele vence essa luta. E aí tem o caminho de volta. Só que ele já passou por tanta coisa que ele já não é mais o mesmo. E aí voltar é complicado. E aí quando ele está fazendo esse caminho de volta, acontece de novo alguma coisa muito grande que ele precisa lutar novamente. E novamente ele vence. E aí ele pode voltar para casa. Mas ele não volta como ele estava antes, porque ele passou por toda uma jornada e agora ele é uma pessoa diferente. Então, basicamente, essa estrutura é a jornada do herói, que a gente encontra em várias histórias. Eu citei algumas aqui, como Star Wars, Senhor dos Anéis, Harry Potter, Mulher Maravilha, mas está em várias outras. Desenho, filme, livro, às vezes até algumas coisas, histórias religiosas mesmo. A gente encontra isso, é uma estrutura milenar. Jesus Cristo usou alguma jornada de herói, né? De certa forma, sim. A gente vê isso na Bíblia também. Legal. E uma coisa que foi inclusive uma aluna desse doutor que eu falei, do Campbell, que ela fez a jornada da heroína, quando não é um homem o protagonista, mas é uma mulher. Que segue um pouquinho a jornada do herói, mas também tem algumas diferenças. Isso é bastante interessante de ver também. Para quem quiser pesquisar depois, Jornada da Heroína. Legal. Eu tô gostando desse assunto, porque é uma aula de marketing que você está dando aqui para nós. Que legal. Sério, você vê que você aplica em vários lugares, né? Sim, sim, sim. Até eu apliquei muito isso no meu livro. É que eu não falo muito sobre o meu livro para não dar spoiler, sabe? Eu sou uma pessoa que falo muito e aí acabo estragando as coisas. Por isso eu fiquei em silêncio esse tempo todo sobre o meu livro. Mas no momento certo eu vou falar também um pouquinho sobre a minha jornada de herói.
Mas qual é a sincronia que tem a jornada do herói e uma escrita criativa? É o modelo base de narrativa, é como se fosse a base da construção. Você precisa aprender aquilo para poder formar a sua narrativa em cima disso. Falando-se em cima de ficção, né? De narrativas ficcionais. Apesar que muitas histórias reais, histórias de biografia, foram escritas seguindo os mesmos passos também. Mas geralmente a jornada do herói é falada para a ficção. Então é como se fosse a base da escrita criativa. Legal. Vamos lá na terceira pergunta aqui. O que é... você já falou sobre a escrita criativa, já falou sobre como criar uma narrativa também, né? Agora você Sim. acabou de falar sobre a jornada do herói e como é nos tópicos que você colocou aqui, o quarto tópico é como é publicar um livro, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso, principalmente autor independente que ela publica o livro com o seu custo. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Claro. Falando um pouquinho de publicação, tem 3 formas básicas de você publicar um livro, falando principalmente no Brasil. Mas em outros lugares é bem parecido também. A primeira forma é a tradicional, que seria você tem seu livro, você leva para uma editora e a editora faz o resto do trabalho. Você escreve e a editora faz o resto. Diagramação, projeto de capa, marketing e vendas. Só que essa forma tradicional é uma das formas mais difíceis que tem. Primeiro porque o mercado de livros ele está um pouquinho complicado, né? A gente, não sei se você acompanha isso, mas muitas editoras e muitas livrarias fecharam, livrarias famosas tiveram que fechar várias lojas nesses últimos anos, então é um mercado complicado. A editora ela não vai publicar seu livro se ela não tiver certeza que aquilo vai trazer lucro para ela. Porque ela também precisa sobreviver, também precisa pagar as contas. Então essa é a forma tradicional. Tem outra forma também, que tem crescido bastante, que é quando o autor e a editora dividem os custos. Então, o autor apresenta a proposta para a editora aceita, e aí a editora dá o valor de quanto que vai sair todo o projeto. Projeto de capa, projeto de revisão, projeto de diagramação e marketing. E aí eles fazem essa cotação e eles dividem meio a meio. O autor chega com uma quantia, a editora chega com outra quantia e eles dividem os lucros também. É uma forma que tem crescido bastante e é bem interessante. E é inclusive uma que eu estou pensando para mais para frente, quem sabe. E a outra forma, que é a que eu fui logo de cara, é a publicação independente. Que no caso, o autor ele arca com todos os custos. Faz tudo. O autor ele fica responsável por tudo. O bom disso é que o livro sai do seu jeito. Você que escolhe a capa, você que sabe quem vai fazer a revisão, você escolhe todo o processo. O ruim disso é para quem tem pouca experiência com marketing para fazer a hora das vendas. E, dependendo, pode ser um pouquinho caro também. No meu caso, não foi tão caro, porque eu ganhei, num concurso, o projeto editorial completo. Então, eu ganhei revisão, eu ganhei o projeto de capa e a diagramação. Então, eu não precisei pagar isso. Eu ganhei. Mas o autor independente, geralmente, precisa pagar isso. E aí tem as plataformas que permitem você vender assim. A mais famosa de todas é a Amazon, que ajuda bastante, porque tem tanto o livro físico quanto o livro online, digital, né, o e-book, livro digital. E tem outras plataformas, como o Clube de Autores, que eu uso também. O Iclep está crescendo também. E tem várias outras. Publishmonde, muitas. Eles estão crescendo esse tipo de plataforma porque eles imprimem o livro sob demanda. Então, eles só vão imprimir o livro quando tiver um comprador. Isso é bom porque não dá desperdício, não dá prejuízo. Legal. Então, são basicamente essas 3 maneiras. Entendi. Cara, eu estava pensando, antes desse cara falar comigo, eu estava pensando em publicar de forma independente, sabe? Mas aí eu não sei qual vai ser a proposta deles. Aí eu tenho que conversar com eles, não sei qual vai ser a proposta e vamos ver o que vai se suceder.
Ah, Agora entendi. aqui. Mas é sucesso, Salvador. Então vamos, vamos ver, né? É trabalhoso, mas é sucesso. Cara, eu sempre vi o mercado brasileiro, principalmente nesses últimos meses, de pessoas que leem muito. Como é que anda agora o mercado literário brasileiro? Você consegue fazer um panorama geral do passado, do presente, uma breve... O que você pensa sobre o futuro do mercado literário aqui? Então, essa quarentena, esse período de pandemia, ele meio que aumentou o número de leitores. Muita gente começou a ler mais, porque tinha mais tempo, estava mais em casa, então começou a ler mais. E também começaram a adquirir mais e-books, livros digitais, porque o livro digital é mais barato. Então dá para você ler, comprar muitos mais livros se você comprar o digital. Então essa parte do mercado está sendo interessante. Mas ao mesmo tempo, é o que eu falei antes, muitas livrarias famosas, editoras famosas tiveram que fechar por conta de tiveram problemas com as vendas, faliram mesmo. Então, é uma faca de dois gumes. Por um lado, algumas coisas estão melhorando e por outro está piorando. Ainda mais porque estava um projeto de governo, eu até parei de acompanhar porque eu fiquei um pouco revoltada, que eles estavam querendo taxar os livros. E isso ia diminuir muito as vendas. E como é que ficou isso? O pessoal ainda está se mobilizando para não fazer essa taxação, mas até então eles não mudaram. O problema disso, que era maior, é que o governo ia receber uma porcentagem maior do lucro do livro do que o próprio autor. Porque geralmente um autor comum recebe 10% do preço de capa. E o governo ia receber 12%. Nossa! Com o projeto. Que absurdo, hein? E aí é complicado, não é época de aumentar. Eu acho que nunca é época de aumentar o preço do livro, mas especialmente agora não é época de aumentar. Nossa, que barbaridade. E você acha que o povo brasileiro é um povo leitor, que gosta de ler? Qual é a percentagem que você tem? Não é muito, não. Mas isso também é uma coisa que tem mudado bastante. Bastante gente tem começado a ler mais. E isso tem mudado bastante no panorama brasileiro. Mas, tradicionalmente, o Brasil não é não tem uma população muito leitora. Mas isso está mudando, graças a Deus. São poucos, né, que gostam de ler, né? Sim, se não me engano agora, posso estar errada, mas que eu tinha olhado da última vez, os livros que mais vendiam eram livros de autoajuda. Eram os que bate carteirinha de best-seller. São os mais vendidos aqui no Brasil. Mas eu acho que outros gêneros literários estão ganhando campo também. Legal. E assim, a gente já está aí para a nossa reta final. Eu vou até ativar aqui os comentários. Nossa, que papo bom, hein? A gente tem 4 pessoas aqui, né? Por exemplo, se nessas 4 pessoas tem alguém que quer, sei lá, escrever um livro, começar a produzir conteúdo no blog, ter algum exercício de atividade relacionado à escrita. Quais são as dicas, quais são as sugestões que você quer deixar para essas pessoas? Eu acho que a pessoa que quer escrever, a primeira coisa que ela tem que fazer realmente é escrever. Porque geralmente as pessoas querem, mas aí arruma 1001 coisas para se preparar antes e escrever mesmo que é bom, a pessoa não faz. E assim, é mais ou menos parecido com matemática, sabe? Você não vai aprender enquanto você não pegar e fazer. Quando você pegar e fazer, você vai ver o que você tem um pouco de dificuldade, talvez, ou talvez não. Mas aí você vai percebendo como que é a sua relação com a escrita. E aí, outra coisa que é importante, ler bastante. Porque não adianta você querer escrever se você não ler. Uma coisa tá junto com a outra, elas andam juntas.
Mas é muito importante escrever. Escrever um pouquinho todos os dias, às vezes uma frase, um parágrafo, e começar assim aos poucos, se a pessoa tem bastante insegurança. E quando bate a preguiça? Aí tem que dar um jeito. Uma coisa que é importante, as pessoas acham que escrita é inspiração. E não é. Tem um pouco de inspiração, sim, é verdade, mas não é só inspiração, é trabalho. É você sentar, você entender que aquilo é um processo e você está disposto a aprender. Porque no começo vai ser sempre um pouquinho mais difícil. Mas se você fizer um pouquinho cada dia, você vai evoluindo. E aí quando você chegar lá no final do mês, por exemplo, você vai ver que a sua escrita daquele final de mês já não é igual a do começo. Vai ver o seu progresso. Isso é muito claro quando as pessoas começam a escrever. Então, legal. Se você quer escrever, comece. Olha, eu tive dificuldade nessas 2 semanas. Na semana passada, né, eu coloquei meta em escrever 20 páginas. Né? Eu falei, não, eu vou sentar aqui, vou escrever 20 páginas. Mas eu sei que o celular vai me atrapalhar, vai me distrair. Eu peguei e desliguei o celular. Né? Desliguei na sexta-feira, fiquei sexta-feira, sábado, e só liguei domingo de noite. Mas mesmo assim, por mais incrível que pareça, a gente procura sempre alguma coisa que nos distrai, que sei lá, acho que passa uma mosca aqui, você fica observando a mosca. Como é que você lidar com isso? Às vezes você está escrevendo alguma coisa, mesmo que você tira tudo que possa te atrapalhar, como celular, lugar que tem barulho. Como é que você lidar com esse momento assim? Depende, porque tem dois tipos de escrita que eu sigo. Tem a escrita acadêmica, que é para os textos da faculdade, que é um pouquinho mais difícil, que é um pouquinho mais... a linguagem é diferente, segue outros padrões. Então, como é um pouquinho mais difícil, é mais fácil de se distrair. Então, quando eu preciso desse tipo de escrita, fazer esse tipo de escrita, eu faço isso, eu tento tirar as distrações. Então, celular, eu dou uma silenciada e eu não perco muito tempo naquele projeto. Eu faço pausas, então eu faço, por exemplo, 20 minutos de escrita, 5 minutos de pausa. Depois volto, mais 20 minutos de escrita, mais 5 minutos de pausa. Agora, quando é escrita fictícia, quando é ficção que eu estou escrevendo, eu não preciso de nada disso, porque é alguma coisa que eu gosto, sabe? Então, eu me perco na escrita. Às vezes eu viro à noite escrevendo, porque Sério? É uma coisa que para mim é muito legal. Que legal, Mas tem essa diferença, depende do que eu estou escrevendo. Que bom. Eu fico muito, muito admirado com pessoas assim, que sei lá, viram à noite escrevendo. Assim, eu gosto de escrever, gosto de ler, mas também às vezes a distraição bate e às vezes não rola, sabe? É normal. Acontece com todo mundo. Beleza, vamos ver aqui alguns comentários, vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Papá. O Guto disse super autora, sou seu fã. Esse Barbosa diz: quem publica de forma independente rala, mas estou disposto a seguir com as minhas publicações até conseguir o meu espaço. Legal, cara. O conselho que eu te dou, comece a relatar a sua jornada de escrita aqui no Instagram, né? A Bianca falou sobre a jornada do herói. Eu acho que você pode muito bem usar essa analogia da jornada do herói aplicando na forma que você está escrevendo o seu livro, né? Para, sei lá, se motivar, para ajudar quem está do outro lado. Automaticamente você estaria se ajudando. Qual o conselho que você dá para ele? Se não me engano, foi o César, né? Eu já conversei algumas vezes com o César, ele é escritor também. Ainda não comprei seu livro, César, mas vou comprar. E é isso, rala bastante, a gente aprende bastante. Isso que o Salvador falou é interessante, porque a gente fala da jornada para o nosso personagem, mas a gente também passa por uma jornada. A minha escrita de quando eu comecei não é a mesma. E alguns textos que eu peguei antigo, eu pensei, nossa, eu escrevi isso aqui porque isso está muito ruim. Só que é bom perceber isso, porque
eu escrevendo muito tempo e continuando escrevendo, eu pude ter um senso crítico sobre o meu próprio texto. Isso é importante. Porque, que nem eu estava falando no começo, o primeiro filho do Salvador é esse livro. O meu também, meu primeiro filho foi meu livro. Mas, às vezes, a gente precisa de um distanciamento para a gente ter uma visão crítica daquilo que a gente escreve. Isso ajuda bastante. Legal. Meio da Sara, estou na sua lista, né, César? Eu li o da Sara, muito legal também, da Sara Ranieri. Legal. Uma coisa também, como último ponto aqui, César, sentado o que a Bianca falou, cara, eu vi a gente tá falando no... Travou aqui. Travou aqui também. Espera aí, vamos ver eu se tô vai te ouvindo, voltar. mas não tô te vendo. Eu tô te ouvindo e não tô te vendo. Mas vai voltar, espera aí. Pam, 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 pam. Deixa eu ver se eu consigo. Voltou. Então, César, o que eu estava dizendo, você pode, por exemplo, a Bianca colocou o nome do livro no Instagram, né? Esse perfil que a gente está conversando aqui, né? É do seu livro. Mais ou menos. O livro chama A Terra dos Favos e o G é a Terras de Fantasia, porque eu tô falando do gênero fantasia no geral, quando eu vou falar no Instagram. Não só do meu livro, eu falo de outros livros também, que nem eu falei da Sara, dos César, são livros de fantasia também. Legal. Aí você pode, sei lá, não sei qual é o gênero literário do seu livro, desculpa, mas você pode criar já um Instagram aqui. Aí você vai dividindo aquilo que você está aprendendo, vai partilhando algumas técnicas de Criando um leitura, público, né? de arte. Sim. Aí você vai, como é que se diz? Você vai criar, no marketing digital a gente chama criar o seu jardim, né? Através no mundo existem muitas pessoas e com certeza vai ter pessoas que vão gostar do tipo de conteúdo que você produz. Enquanto você ainda não é grande, você vai produzindo, vai fazendo as coisas e ao mesmo tempo aprendendo sobre marketing digital, sobre rede social. E principalmente nós que somos autores independentes, nós somos independentes, não precisamos saber de quase tudo, até de marketing, para a gente saber divulgar o nosso produto. Então, eu acho muito interessante você criar um perfil, se for possível ainda hoje. Estou te desafiando. Você criar hoje. E se quiser, eu posso te dar algumas dicas e é isso aí. Vamos ver se tem mais alguém aqui. Ele disse, estou tentando terminar de ler os que comprei em 2020. Cara, uma hora dar certo. Vamos ver se tem mais alguém. Tem mais alguma pergunta aqui? Deixa eu ver. Cara, o papo tá muito bom. Não tem mais ninguém. Mas é isso aí, Bianca. Obrigado aí. Você quer falar sobre os teus livros? Onde é que o pessoal encontra? Como é que encontra? Claro. Quais são os sites e tal? Esse aqui, como foi uma participação de um concurso também, a tiragem foi pequena. Então, se você quiser comprar, você tem que falar comigo ou com alguns outros autores, porque a tiragem foi bem pequena. Agora, esse outro aqui, ele tem tanto a versão física quanto a versão digital. Eu ainda e aí não tem li alguns ele. lugares que você pode... O que você me enviou, eu ainda não consegui ler. Mas uma hora você lê, não tem problema. Eu vou ler. Eu vou ainda esse ano. Aí depois você me fala o que você achou. Vou dar um feedback. Que para você foi a versão digital, né? Uhum. Sim, a versão digital você encontra pela Amazon. Vai, tudo bem. Desculpa, fala. Tudo bem. Tanto pela Amazon, você encontra os dois, tanto a digital quanto o físico. Eu acho que é o mais fácil para todo mundo, né? Porque tem algumas coisas boas que eles têm de frete. Então, a Amazon tem no Clube de Autores também. E se precisar, comigo também tem. Tem uns exemplares em casa que eu vendo também. Direito ao autógrafo, né? Por direct, pode mandar por direct. Legal. Bianca, obrigado
a gente acha que vai encerrar a live, não tem ninguém perguntando aqui, mas eu fico muito feliz por você ter aceito esse convite, por travou aqui, mas vai voltar. Eu agradeço pelo convite, Salvador. Uma hora a gente vai trocar mais uma ideia, se você tiver um tempo aí, a gente fala um pouquinho sobre livros também. Eu preciso aprender muito, sou uma criança ainda. Sim, uma hora a gente troca mais ideia também. Beleza, valeu. Eu vou encerrar aqui porque a internet quer boicotar nossa live. Tá bom. Tchau, Salvador. Bom te ver de novo. Tchau, obrigado, Bianca. Obrigada a você. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa live. Que bate-papo muito bom, que live muito boa. E amanhã a gente tá de volta. O tema de amanhã é sobre Instagram, sobre como criar conteúdo aqui. A live vai estar muito boa. O convidado será o Israel. E é isso aí, a gente está nessa jornada de 100 lives. Se você tiver alguma coisa para partilhar, alguma coisa que querer contribuir com os seus amigos, você está sendo convidado, manda uma mensagem para mim, a gente vai agendar um dia. Vai ser legal ter você aqui. No mais, obrigado por seu apoio, por estar aqui, por sua presença. E é nóis.